Amados irmãos, graça e paz, motivo de alegria estarmos aqui pela primeira vez na Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava. Já estive aqui na cidade em outras ocasiões, pelo menos umas 2 vezes, mas ainda não conhecia aqui essa igreja. Então, quero agradecer o honroso convite para participar dessa, que é a 20ª Conferência Missionária, e com um tema tão voltado, né? O pastor todo pilchado, parecendo um Gaudério, aparece aqui de bombacha, até com a faca prenda do lado, alude ele também. Eu e minha esposa, nós não somos gaúchos de nascimento, mas aprendemos a amar aquela estância de tantas querências. E ao estarmos aqui hoje, então, em Guarapuava, que é a cidade mais gaúcha do Paraná, e que tem uma cultura forte também, presbiterianismo forte, referência para nós, então para nós é motivo de grande alegria. Quando eu vejo a conferência, ainda com o tema assim, CTG, Coração, Tradição e Graça. Então, a gente só pode dizer, mas vá, nem capaz, que maravilha. Então, nossa primeira palavra é uma palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio, pela honra de poder estar aqui com os irmãos, servindo neste final de semana. Agradeço mais uma vez, pastor Ramon, que fez o contato, pastor Ed, todo o conselho da Igreja Presbiteriana aqui. Para nós é motivo de grande alegria poder estar com os irmãos. Até mesmo porque, se vamos falar de missão e vamos também falar sobre o Rio Grande do Sul, eu já começo expressando nossa gratidão a Deus pela Igreja Presbiteriana de Guarapuava, e aí envolve todas as igrejas da cidade. Porque o Rio Grande do Sul foi muito evangelizado pelo assim chamado tio Milton, e muitos irmãos que inclusive estão aqui e que devem ter ido em inserções lá nas cidades gaúchas, e ao fazer aqueles primeiros contatos, evangelizando algumas cidades, foram lançadas sementes que hoje já são igrejas organizadas, mas que tudo partiu através de irmãos queridos que entraram no ônibus, foram para lá, semearam o evangelho com alegria em seu coração. Então nós temos gratidão a Deus pela vida de cada um dos queridos irmãos que, ao longo da história, têm apoiado o trabalho missionário no Rio Grande do Sul, que é uma das regiões menos evangelizadas do nosso país. A representação presbiteriana é a menor da nossa nação, no Rio Grande do Sul. Dos 497 municípios, nós temos uma presença em apenas 9% das cidades. E quando eu digo temos uma presença, às vezes é uma presença bem pacata ainda, com uma congregação, às vezes de 20, 30, 40 pessoas que se reúnem. Mas a gente já canta com alegria por saber, já tem ali uma IPB sendo plantada naquela região, na região do Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, de falar do nosso desafio e convidar vocês a orarem por nós. Orarem pelo Rio Grande do Sul, orar pela evangelização do nosso estado, porque, de fato, o desafio é muito grande. E é uma luta, porque o inimigo faz toda a barreira para impedir a evangelização. E são muitos os casos de obreiros que vão para lá, passam um tempo e vão embora. E a gente tem essa dificuldade, até mesmo de ter plantadores de igreja lá. E as igrejas vão sendo plantadas com muita luta. A gente consegue, graças a Deus, avançar no Rio Grande do Sul, mas quase parecendo uma dança de chula. 2 passos para frente e 1 para trás. E a gente avança, avança, e de repente, ó, trabalho ali, bingou. Avança, avança, ó, o pastor ali rachou a igreja. 2 passos para frente e o outro, não quero mais saber disso. E aí você, o que nós vamos fazer agora? E continuamos semeando. Graças a Deus é 2 para frente e 1 para trás. Se fosse 2 para trás e 1 para frente, estava ruim. Mas a gente vai sobrevivendo. Então eu queria muito pedir aos irmãos que orassem por nós. Como é uma conferência missionária, eu gostaria de orar com vocês, logo agora no início, agradecendo por esse privilégio, de pensarmos, de orarmos pelo Rio Grande do Sul, e depois nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero meditar com vocês hoje, amanhã, sobre a obra que Deus fez na cidade de Filipos,
Hoje nós vamos começar a estudar em Filipenses capítulo 1. Amanhã o contexto da passagem, na escola dominical, e também à noite ainda em Filipenses, porque foi fruto daquela visão, onde o varão macedônio dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo e a equipe missionária, entendendo que Deus os chamara para ali, eles então partiram, e a primeira cidade foi exatamente a cidade de Filipos. E nós viemos aqui para dizer a mesma coisa para vocês, passa Santa Catarina e ajuda-nos. Atravessa aqui a fronteira e vem passar uma invernada com a gente. Ore por nós. Apoie o trabalho no Rio Grande do Sul. Porque uma igreja forte como a Igreja Presbiteriana em Guarapuava, que já serviu e teve tão presente na história do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que ainda tem muito a fazer e apoiar para a nossa região. Por isso, eu sou grato e gostaria de orar junto com vocês e ler a palavra de Deus. Vou convidar todos a ficar em pé nesse momento. Abra sua Bíblia já em Filipenses capítulo 1. Nós vamos orar e ler o texto sagrado de Filipenses capítulo 1 e vamos meditar na palavra de Deus. Pai de amor e bondade, nosso coração se enche de alegria por participarmos nesse dia da 20ª Conferência Missionária com o título de CTG. E nós te louvamos, ó Deus, porque ao pensarmos sobre as realidades missionárias, a realidade da região menos evangelizada no nosso país, e ao perceber que só estamos aqui em Guarapuava, a cidade mais gaúcha, fora do Rio Grande do Sul, e ao pensarmos, ó Deus, que esse final de semana nós vamos refletir por isso, nós só podemos tributar a Ti honra e glória, porque o Senhor inclinou o coração das pessoas, dos organizadores deste evento, para que pudéssemos pensar e orar pelo Rio Grande do Sul. E tomamos então esse momento inicial para suplicar as Tuas misericórdias, para pedir as Tuas bênçãos, para que o Senhor venha abençoar o estado do Rio Grande do Sul e que nós possamos ver corações sendo convertidos, vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas e novas histórias de redenção sendo narradas para a glória do Teu nome. Abençoe-nos, ó Deus, edifique as nossas vidas, estenda o Teu favor sobre nós, abre o nosso coração, como o Senhor abriu o coração de pessoas lá na cidade de Filipos, para compreender as coisas que eram ditas, e que nós possamos, ó Deus, com os corações abertos, receber a instrução do Senhor, sermos impactados por essa verdade, e ela venha produzir frutos para a glória de Deus. E que nós possamos ver o conhecimento da glória do Senhor, enchendo as terras do sul, como as águas cobrem o mar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Filipenses 1, do verso 12 ao verso 27, acompanhe a leitura que farei da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, dos versos 12 a 27, a palavra de Deus assim nos diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé,
a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Um dia o profeta Eliseu estava junto com seu secretário Geazi, e de repente os inimigos cercaram a cidade onde eles estavam. E quando ele começou a ver os inimigos cercando a cidade, o secretário chegou para o profeta dizendo: o que vai acontecer com a gente? Eles vão vir nos destruir. E o profeta, todo tranquilo, bonachão, olhou e disse: Vivente, tem mais gente conosco do que com eles. Aí, mas como? Como é que tem mais gente conosco? O senhor está doido? Eles vão invadir, vão destruir com tudo. Tem mais conosco do que com eles, fica tranquilo. E aí o profeta faz uma oração. Senhor, abre os olhos desse vivente para ele perceber a realidade. E Deus abriu os olhos daquele homem. E quando Deus abre os olhos dele, ele vê que o monte estava tomado de carros e cavalos de fogo. E então ele diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Quando a gente tem olhos espirituais, a gente consegue ver realidades que a gente naturalmente não enxerga. Mudando o que deve ser mudado, nós precisamos de olhos espirituais para enxergar as coisas ao nosso redor. Não para ver carros de fogo, nem para ver anjo, nem para ver demônio, mas para enxergar o que Deus deseja fazer em nós através de nós. E é por isso que eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos rogar a Deus que abrisse os nossos olhos para a obra missionária. Que Deus fizesse como atendeu a oração do profeta e abriu os olhos daquele jovem, aquilo trouxe paz e tranquilidade para ele, porque ele percebeu o que realmente existia. A gente possa abrir os nossos olhos para dizer: meu Deus, olha que grande oportunidade, oh meu Deus, como eu estou desperdiçando minha vida, meu Deus, coisas tão espetaculares e eu não estou participando, meu Deus, eu estou dando ênfase a isso que não vale nada. Peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos para enxergar a vida pelo prisma certo. E aqui nós lemos um relato de alguém que tinha os olhos bem abertos, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso por causa do testemunho de Jesus Cristo. E mesmo preso, ele agora escreve para a igreja de Filipos, uma igreja parceira dele desde o primeiro dia, como ele diz no início do capítulo aqui. Aquela igreja, então, agora é fortalecida, é consolada, e a gente consegue perceber como Paulo enxergava as coisas e mostrava para aqueles irmãos. Porque os irmãos poderiam falar: Paulo deve estar sofrendo, porque os irmãos foram muito queridos lá. Era como se fosse a igreja de Guarapuava, preparando assim as irmãs da SAF, uma doação para o missionário. Porque quando eles ficaram sabendo que Paulo estava preso, as irmãs da SAF já arrumaram um requeijão, um queijo, uns negócios assim. A UPH também, a OMP, todo mundo da igreja de Filipos se organizou para mandar uma oferta para Paulo. E a pergunta foi: quem vai ser o vivente que vai levar? Porque não tinha ainda Mercado Livre, nem essas outras coisas, para poder encaminhar. Quem vai levar? E o Epafrodito disse: pode deixar comigo aqui que eu levo. Só que no caminho, o Epafrodito quase morreu. Não sabemos o que aconteceu, mas pegou uma doença terrível no caminho, quase morreu. E naquele tempo não dava para fazer uma videochamada. Então a correspondência demora para chegar. E o povo fica ouvindo assim: Epafrodito está passando mal. Mas não sei muito bem das coisas. Aí o povo olhando da igreja assim: Paulo está preso, nós mandamos uma doação para ele, o Epafrodito está na metade do caminho, passando mal, será que morreu? O que foi que aconteceu? Sem ter retorno, até que ele melhora, consegue chegar até Paulo, entrega a doação. Paulo então diz: meu Deus, o povo está tudo achando que tu morreu, então volta logo. Eu queria muito que você ficasse mais comigo para a gente desfrutar da comunhão, porque você é uma bênção. Se você quiser conhecer mais sobre Epafrodito, depois lê o capítulo 2 de Filipenses. Paulo fala mais sobre esse vivente. Ele e Timóteo, que eram homens especiais, cooperadores do evangelho.
E Paulo, então, escreve a sua carta e pode ser que o próprio Epafrodito leve essa carta de volta para a igreja, para consolar a igreja e fortalecer a fé dos irmãos. Então, quando Paulo escreve o início da sua carta, ele começa com oração, agradecendo a Deus por aqueles irmãos, que estavam com muita saudade deles. E aí, aqui, a partir do verso 12, nós começamos a ver como Paulo enxergava as coisas que estavam acontecendo. Os olhos dele estavam bem abertos. E eu queria muito, minha oração sincera diante de Deus é que Deus abra os olhos de cada um de vocês para enxergar a sua realidade, especialmente no que diz respeito à obra missionária. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nos versos 12 e 13 do texto que nós lemos é que nós precisamos ter, de fato, olhos abertos para enxergar as oportunidades para pregar o evangelho. Olha como Paulo descrevia a sua situação de preso. Quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Como é, pastor? O senhor está preso aí e o senhor está dizendo que isso foi bom? Está contribuindo. Paulo, em vez de ter uma carta assim, irmão, já não aguento mais. Essa sala aqui fedida, não aguento mais. Esse lugar, esse calabouço horrível, eu não mereço isso, né? Ainda mais eu que dei minha vida pelo evangelho. Ele podia falar várias coisas, mas ele está dizendo, irmãos, as coisas que aconteceram comigo, ou seja, fui preso injustamente, estou aqui preso dentro dessa cadeia, e Paulo está dizendo, as coisas que me aconteceram, tem o quê? Contribuído para o progresso do evangelho. Tem que ter uma visão muito espiritual para olhar assim. Qualquer um de nós ia falar, olha, não está dando certo não. Depois que eu comecei a mexer com esse negócio de igreja, plantar a igreja, as coisas estão tudo dando atrás para mim. É melhor desistir disso. Paulo não. Paulo via, olha, as coisas estão melhores do que eu imaginava. Aí ele explica por quê. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Por que Paulo está dizendo que as coisas contribuíram para o progresso do evangelho? Porque Paulo agora está tendo oportunidades para pregar que ele não tinha antes. Ele estava conseguindo enxergar as oportunidades. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você guardasse. Deus abre os meus olhos para eu enxergar as oportunidades. Às vezes a gente fala de uma conferência missionária. E alguém pode dizer, não posso pensar nisso agora, porque eu estou com um filho doente. Está com o filho doente? Aonde? Na UTI. Na UTI? Que tem um monte de gente perdida lá também? Sim, tem 16 leitos na UTI. E tu pode entrar lá para visitar o teu filho doente e mais 15 que estão ali, que tu já está lá dentro. Se fosse Paulo, já ia olhar assim. É uma crise ou é uma oportunidade? Deus coloca a gente em situações que são oportunidades para a gente testemunhar do evangelho. E Paulo disse, gente, eu consegui pregar para a guarda inteira. Meus irmãos, hoje eu trabalho dentro do quartel. Vai lá, pastor Ramon, com essa peixeira sua aí na cintura e vê se o senhor entra. Vai no quartel aqui. Vai qualquer um dizendo assim, eu quero vir aqui evangelizar dentro do quartel, para ver se o soldado da portaria vai deixar você entrar. Ninguém entra no quartel. Eu quero evangelizar os romanos. Eu quero evangelizar o centurião, o soldado, ou seja, todo mundo que estiver aqui dentro desse quartel. Você não vai entrar. Você não tem autorização para fazer isso. Graças a Deus, nós estamos vivendo no Brasil e em alguns países, no ambiente militar, existe a figura do capelão militar. Eu sou capelão militar. Então, eu estou lá dentro do quartel para prestar assistência religiosa, ter a oportunidade de pregar. Mas, nos dias de Paulo, não tinha esse tipo de trabalho. Como é que você vai falar para aquelas pessoas que vivem aquarteladas, que estão sempre envolvidas em contexto de guerra? Como que você vai testemunhar para eles? Vai falar, infelizmente não tem como. O evangelho é o poder de Deus. Ele tem como alcançar aquelas pessoas. Mas como se eu não consigo? Deus, em sua providência, faz Paulo ser preso para ficar dentro da cadeia. Quando ele fica lá dentro da cadeia, o pessoal diz, esse homem é perigoso. Rapaz, é uma espécie de preso político aí, eu não sei se ele tem umas ideias meio estranhas aí. Está falando de um homem aí que morreu e ressuscitou. Não entendi muito bem, não. E aí eu fico imaginando, então deixa o soldado lá o tempo inteiro do lado dele. Aí chega um soldado lá e fica lá a sentinela parado, né? Quarto de hora. Quem já serviu aqui sabe, né? Tem alguém que já serviu aqui? O exército? Opa, tem uns guerreiros ali.
Tem gente que ainda serve aqui? Serve para nada? Tem alguém? Então, se você já serviu, você sabe, né? Está tirando, não está de serviço, está escalado, vai ficar ali. Nem que você não queira, vai ficar aquele horário ali. Eu fico imaginando o Paulo olhando para o rapaz. Opa, como é seu nome? Normalmente tem o nome de guerra aqui. Mas naquele não tinha nome nenhum. Tudo bem? Eu sou Paulo. Eu pensando se fosse eu, né? O cara vai ficar ali 4 horas, pelo menos, né? No quarto de hora dele ali. E Paulo evangelizava aquele homem, conversava e tal. Daqui a pouco o cara sai e bota outro soldado. E Paulo começava de novo. Oi, tudo bem? E daqui a pouco troca o soldado e vem outro. E Paulo, de novo. Olha o que o texto diz. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de quem? De toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Por que todos os demais? Porque a guarda pretoriana os pretorianos eram os faca na bota, os Navy Seals, era o pessoal, tropa de elite. Como é que eu vou falar com esse pessoal? Então eu fico imaginando quem era da tropa de elite lá, os pretorianos chegando. Eles já chegavam todo moralzão, assim, né? Parecendo o pastor Ramon chegando hoje aqui, né? De chapéu e tudo. Aí você chega lá e tal, e sentava lá, o pessoal almoçando lá. Vocês ouviram falar aquele homem que está preso aí? O que aconteceu com ele? E o outro comendo lá. Rapaz, eu não sei o que ele fez, não, mas parece que não sei o que. Rapaz, o meu soldado lá falou comigo que ele conversou uns negócios lá assim. E tu acredita nisso? Rapaz, não sei, mas o que tu acha? Eu sei que todo mundo está conversando sobre isso. E não só conversando, pessoas se convertem. Eles ouvem o evangelho, toda a guarda pretoriana foi evangelizada, como também todos os demais. Todo aquele povo que nunca seria alcançado por qualquer iniciativa de evangelização da igreja, que não dava para entrar lá, agora todo mundo evangelizado. Agora o detalhe, passa aí as folhas da sua Bíblia, vai para o final da carta, na parte dos abracinhos. Você já viu isso? As irmãs aqui que... A minha esposa tem um programa que ela faz, né? Ela faz uns estudos para as mulheres, aí no final do estudo dela, ela fala, agora eu quero mandar uns abracinhos, né? Essa semana vai mandar os abracinhos para as irmãs de Guarapuava, né? Então, ela aprendeu com Paulo esse negócio. A carta do final de Paulo é mandando abracinho para os irmãos, saudai uns aos outros com ósculo santo. Versículo 21. 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quando o povo está sabendo assim, ô, São Paulo, o que o senhor está escrevendo aí? Eu estou mandando uma carta aqui para a igreja lá de Filipos. Ah, nossos irmãos, manda um abraço para eles também. Diz que nós mandamos um abraço também para eles. Pode deixar, vou botar aqui. Então Paulo está saudando aqui. Os santos vos saúdam. Não era os romanos incrédulos. São crentes em Cristo, convertidos dentre aqueles romanos, que estão agora mandando um abraço para a igreja de Filipos, porque se converteram. Meus irmãos, enxerguem as oportunidades. Paulo está dizendo, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. As coisas não acontecem à toa. Nós fomos fortemente atingidos há 2 anos atrás, com a pior de todas as enchentes. E vocês sabem muito bem disso, inclusive eu aproveito para agradecer a igreja, essa igreja, outras igrejas aqui de Guarapuava, irmãos amados e queridos que mandaram muitas doações. Nós recebemos carreta daqui de Guarapuava, doações que os irmãos prontamente e generosamente nos apoiaram. Meus irmãos, o Rio Grande do Sul não foi inundado só com chuvas destruidoras, mas também com oportunidade de evangelização. Nós nunca evangelizamos tanto como igreja. Nós fizemos em 3 meses o que a gente não faria em 30 anos. Você sabe o que é providência de Deus? Providência de Deus é assim, eu liguei para a PECOM e conversei com o pastor Sérgio. Rapaz, me arruma umas Bíblias dessa da PECOM aí, porque vocês mandam uma caixa para cada... Como é que nós vamos plantar a igreja aqui com uma caixa de Bíblia, com 36 Bíblias? Precisamos de mais. Manda ele, você quer quantas? Umas 10? Eu falei, manda umas 100. E ele mandou. Aí depois eu fiz um apelo, se já consegui 100, eu falei, rapaz, manda uma carreta. Manda um caminhão de Bíblia aí para nós. Aí ele, rapaz, como é que eu vou conseguir isso? Eu sei que ele conseguiu. E nós recebemos um caminhão de Bíblia 2 semanas antes das enchentes. A igreja estava cheia de Bíblia. Sabe para que ela serviu? Quando as enchentes deram, que a igreja se tornou um lugar para receber pessoas, nós transformamos as caixas de Bíblia em camas. E as pessoas dormiam em cima da palavra de Deus.
E a gente estava ali, assim, com uma caixa atrás da outra. Então, todo dia chegava a fazer uma fila enorme de gente na igreja pedindo ajuda, pedindo doações. E a gente tinha roupa, tinha alimento para entregar, mas a gente entregava uma Bíblia para cada um deles. Todos os dias. Nós fizemos tanto trabalho de evangelização, por isso que eu estou dizendo, em cerca de 3 meses, nós fizemos o que em 30 anos a gente não seria capaz de fazer. Distribuímos Bíblias, falamos com pessoas. Aí você vê, quando foi a hora que a gente mais evangelizou? Na hora de maior crise. Não fique esperando tempos tranquilos para você dizer, agora eu vou me envolver com a missão. E a gente fala, esse ano eu não posso porque eu vou fazer faculdade. Esse ano eu não posso porque eu vou ter filho. Esse ano eu não posso. Não, em cada etapa dessa, Deus vai lhe dar uma oportunidade diferente, porque se você está na universidade, você vai ter contato com pessoas que só você vai ter contato lá dentro daquela faculdade. Se tiver filho, vai ter um monte de mãe aí fazer mêsversário, biversário. Antes era aniversário, né? Agora é cada mês. Semanasário, não sei se já tem essa, mas todo mês é um bolinho. E os meninos mexem no bolo, né? Para a alegria das vós, né? E meleca com tudo ali assim. Então, você vai ter alcance dessas pessoas. Estou lidando com um filho pequeno. Vai no pediatra, quando chega lá tem uma outra mãe assim também. Eu vi até uma grávida aqui, não vi? Então, assim, está esperando ali, é boa época. Vamos evangelizar as que estão grávidas. Está com filho pequeno? Filhos adolescentes. Agora, pastor, como é que eu vou evangelizar? Estou com 3 filhos adolescentes em casa. Olha para os meus cabelos aqui como estão. Agora que é oportunidade. Cada situação não é uma crise, simplesmente. É uma oportunidade. Pede a Deus para você enxergar as oportunidades. Não importa qual seja a circunstância. Por isso que eu cheguei dizendo aqui, pode estar com filho na UTI. Eu digo isso porque já tive situações que eu fui visitar pessoas, e aí quando eu entrei naquela UTI, aquele horário que é só meia hora, e fica ali numa sala de espera, 15 pais desesperados, que só pode entrar um, e o menino está lá, eles vão ter a oportunidade de visitar o seu parente, meia hora, eles ficam ali 1 hora antes, passam o dia todo no hospital, não tem o que fazer, e você está ali, ó, olhando para aquelas pessoas todas, olha a oportunidade que você tem de trazer uma palavra de esperança, consolo para essas pessoas no momento de dificuldade. Então, peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais para eu enxergar as oportunidades e pregar a palavra de Deus com alegria e com devoção. Segunda coisa que eu queria que você pensasse, a partir do verso 14 a 19. Peça a Deus para dar olhos espirituais para você enxergar os novos trabalhadores que Deus tem mandado. É interessante que às vezes a gente, quando aparece gente nova, às vezes a gente acha que é uma concorrência. Se chegar um cantor novo na igreja, ele que vai cantar agora, né? Perdeu, pastor, seu lugar. Aí chega um pianista, melhor do que o outro, e fala, aqui a gente já tem. Aí você vê um pregador bom, aí, eita, perdi meu lugar. Ninguém perde lugar de ninguém. Acolhamos os novos trabalhadores que Deus manda. Chegou jovens novos, mais dinâmicos para trabalhar, graças a Deus pela vida desses. Chegou um homem disposto a trabalhar mais na igreja, está puxando os outros, está todo empolgado lá, achando que agora pode mudar tudo. Não apague o fogo do coração de quem quer servir, não. Sirva junto. O apóstolo Paulo olhava e ficava feliz de ver novos trabalhadores surgindo, e às vezes até com a motivação errada. Olha o que diz o texto, verso 14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, o que foi que aconteceu? Por causa dos sofrimentos de Paulo e a prisão de Paulo, o que estava acontecendo? Primeiro ele disse, né? Uma oportunidade enorme para pregar o evangelho. Segundo, agora o que aconteceu? Novos pregadores surgiram. Novos trabalhadores para a Seara Santa. O que Jesus mandou a gente orar na obra missionária? Vocês lembram? A realidade missionária. Há muito trabalho, poucos trabalhadores. A Seara é grande e poucos os cearenses, né? Que vão trabalhar na obra de Deus. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. A oração missionária é essa.
mande trabalhadores. E aí o que aconteceu quando Paulo ficou preso agora? Alguns irmãos falaram, pela honra do apóstolo Paulo, eu vou pregar. Aquele homem é homem de Deus, rapaz. Dedicou a vida dele, falou do evangelho para mim, agora está preso. Eu vou pregar. Eu não sei pregar não, mas eu vou. E os irmãos começaram a se sentir, a maioria dos irmãos foram estimulados pelas suas algemas. E começaram a pregar com mais desassombro a palavra de Deus. Aí Paulo diz, é bem verdade que uns pregaram por outro motivo. Tinha outros que estavam assim, vocês só ficam falando de Paulo, né? Parece uma idolatria isso. Igual hoje em dia, só fala Hernandes. Parece que não tem outro pastor, vocês só falam desses. Parece que tem algum sentimento ali assim, meio diferente no coração, né? Uma invejinha santa, se é que existe. E aí o sujeito estava assim, não tem só Paulo não, eu vou mostrar para você, eu vou pregar também. Está pensando que é só Paulo que prega? Eu também prego. Ou seja, gente se levantou para pregar o evangelho, não com a motivação correta, vamos dizer assim, mas estava pregando certo. O problema aqui que acontecia não é que ninguém estava falando heresia, todo mundo estava pregando a Cristo, mas a motivação não era sincera. Paulo diz, alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, ou seja, por rivalidade. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor. Estão pregando com a motivação certa, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pegam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Como dizendo assim, eu vou pregar para mostrar para vocês que não é só esse Paulo, não. Esse Paulo aí é só mais um pregador. Ficam exaltando esse homem. Eu vou mostrar para vocês que tem outros pregadores aqui também. E o cara se levantava para pregar. Olha o que Paulo conclui, irmãos. Qualquer um de nós, ele dizia assim, manda esses caras calar a boca. Paulo disse, deixa eles pregarem. Deixa eles falarem. Que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Estão pregando a Cristo, pessoas estão sendo evangelizadas, não estão andando comigo, mas estão fazendo a obra de Cristo, que seja. Paulo não ficava desperdiçando suas forças em guerras que não valiam a pena. Cristo está sendo pregado? Graças a Deus. Tem outras pessoas aparecendo, proclamando o evangelho? Deixa pregar. Tem outras pessoas fazendo serviço? Vai com Deus, irmão. Mas pastor, isso aí não sei nem se é crente, não sei nem se é convertido. Deixa fazer o trabalho dele para lá. É igual os apóstolos dizendo para Jesus, Jesus, esse homem não está andando conosco, vamos proibir ele de falar? Jesus, que isso, pai? Só porque ele não está, deixa ele fazer o trabalho. Deixa ele falar, está falando em meu nome, deixa eu fazer. Então, assim, a gente às vezes desperdiça o tempo com guerras que não valem a pena, com disputas que não valem a pena. Há tanto trabalho pela frente e nós vamos ficar marcando passo, brigando internamente. Não, deixa ele, vai para lá e eu vou por aqui. Você quer ir para onde? Escolhe o lado aí, igual Abraão e seu filho. Escolhe um lado que eu vou para o outro. Tem um mar de gente aqui. Eu trabalho no quartel e dentro do quartel nós temos lá o serviço de capelania evangélica, que eu sou o chefe, e tem o serviço de capelania católica também, que tem um padre lá que cuida. E nós somos da mesma seção. O que eu sempre digo, né? Eu sou o chefe. Quando eu não era um chefe, trabalhava lá, ele dava as diretrizes. A minha diretriz é assim, vá para um lado que eu vou para o outro. E vá com Deus. E meio-dia a gente senta para almoçar. Mas faço sua missa lá, que eu vou fazer meu culto para cá. Eu não preciso brigar onde você está e nem se meta onde eu estou. Porque tem um mar de gente e nós não vamos alcançar 10% deles. Então, jogue sua rede para um lado que eu jogo para o outro. Vamos trabalhar cada um para a sua direção. Eu não preciso ficar gastando minha energia com brigas infindáveis. Hoje nós vivemos a época da internet, que todo mundo fica gastando tempo para falar dos outros que estão fazendo alguma coisa. Para ficar criticando o outro que está fazendo. Tem gente que parece que é até da CSI presbiteriana. Porque eles ficam ali analisando. Você viu o que fulano falou? Você parece que fica o dia todo na internet, só olhando coisa para ver onde é que alguém botou uma palavra mal colocada para poder condenar. Meu irmão, deixa o outro trabalhar. Faz o teu serviço. Paulo está dizendo, Cristo está sendo pregado? Com isso eu me alegro, sim, sempre me regozijarei. E olha que as pessoas estavam pregando com
com sentimentos diferentes. Então, deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Alegre-se com a chegada de novos membros. Alegre-se com a chegada de novos trabalhadores. Deem oportunidade às pessoas que estão chegando, porque no reino de Deus nós precisamos de mais trabalhadores. Se nós tivermos o dobro de trabalhadores, ainda não será suficiente. Sempre tem mais trabalho. Sempre tem alguma coisa nova para se fazer. E olha que eu estou falando numa igreja, numa cidade super evangelizada, né? Tem mais de 10 igrejas aqui, não tem? Tem um presbitério aqui. Irmãos, a gente fica de queixo caído olhando lá do Rio Grande do Sul. Fala, o quê? Uma cidade de 200 mil habitantes, não tem isso? 200 mil habitantes, tem tanta igreja assim? Nós não temos essa realidade em cidade nenhuma do Rio Grande do Sul. Nem na capital. Em algumas capitais do nosso Brasil, nós temos 100 igrejas presbiterianas. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos 4 igrejas. E 2 projetos de plantação. Mas se juntar todos num pacote só, não dá metade dessa igreja aqui. Mas nós estamos super felizes lá com isso. De vez em quando alguém me liga assim, pastor, tem campo aí no Rio Grande? Eu falei, o que mais tem aqui é campo vivente. Mas aí a pessoa, teve um que me mandou uma mensagem, né? Não vou dizer quem foi, mas só contar o milagre. Aí o sujeito fala, pastor, eu queria conversar com o senhor, porque eu estava pensando em dar uma reviravolta no meu ministério, e aí para o Rio Grande e tal. O que é que o senhor me... Podemos conversar um dia assim, por vídeo chamada? Eu falei, claro. Marcamos o dia, estamos lá conversando. E aí ele estava pensando em ir para aí, o que você acha, saindo de uma grande capital do nosso país? Aí eu falei, aqui é ótimo para trabalhar. O que mais tem é campo. Agora sim, você vai vir plantar a igreja. Não é cuidar da igreja plantada. Aqui você abre a igreja e você fecha a igreja. Você limpa a igreja. Você conduz o culto da igreja, passa para o grupo de louvor. Pega o violão, toca e passa para o pregador. Você volta e prega. E depois que todo mundo vai embora, fala, na porta, nossos irmãos da recepção vão cumprimentá-lo. Você desce ligeiro para cumprimentar os irmãos na porta. Aí comecei a falar para ele, ele me disse assim, pastor, acho que Deus não está me chamando para o Rio Grande do Sul. Eu falei, que bom que Deus lhe deu esclarecimento. Mas campo tem. E muito campo. A gente precisa de trabalhadores para a seara do Senhor. Eu queria até aproveitar aqui e fazer um desafio, especialmente para quem é jovem. Eu sei que tem uns de cabelo branco aqui que estão dizendo, falou comigo agora, pastor, né? Especialmente para os jovens, mas para todos vocês aqui. Quem sabe onde vocês está perto de se aposentar já? Por que vocês não vão morar no Rio Grande do Sul, gente? Porque um crente criado na igreja de Guarapuava, todo domingo recebendo teologia na veia, rapaz, quando você chega lá, você é doutor. Nós vamos começar uma igreja na cidade que você escolher. Você fala, vou morar na cidade de Picada Café, na Serra. Pois nós vamos lá visitar você, alugue uma casa ou compre uma casa com uma sala grande, que nós vamos começar a fazer culto da sua casa. Pastor, e se eu for para aquela cidade lá chamada Não Me Toque? Aí eu falei, é aí que está precisando, porque esse povo é meio arisco. Então vamos lá para Não Me Toque. Seja para onde for, qualquer lugar. Já parou para pensar nisso? Vai morar lá. Vamos começar uma igreja a partir da sua família. Agora, se você é jovem, eu queria fazer um desafio para você. Nós estamos numa conferência missionária. Será que Deus não tem te chamado para a obra missionária e você tem negado isso ou fugido desse chamado de Deus? Por que eu digo para jovens? Porque Deus ama chamar jovens. Porque tem os vocação tardia, né? Aquele sujeito assim que depois dos 60 fala, eu acho que eu vi. Porque, na verdade, o senhor chama ele desde os 15, mas ele está meio surdo. E aí, agora, no finalzinho da vida, eu vou me aposentar e eu acho que eu quero me dedicar ao ministério. Aí, a gente vai ordenar o rapaz com 65 e jubilar com 70. 5 anos de serviço só. Agora, o jovem não, 18 anos. Já vai fazer seminário no Rio Grande do Sul, viu? Que agora tem aprovado pelo Supremo Conselho seminário e extensão lá no Rio Grande do Sul. Vai estudar com a gente lá. Aí lá já aprende. Se for solteiro, melhor, porque tem uma gaúcha lá esperando por você, mas ela ainda tem que ser convertida. Então tu vai evangelizar a viventa e ganhar alma para Jesus, depois tu fica com o corpo de brinde. Mas primeiro vamos evangelizar. Aí tu vai para lá, imagina, se for um jovem de 18 anos, tu tem uma vida inteira para ser gasta na obra de Deus. Deus gosta de chamar jovens por isso, porque eles podem dedicar a vida toda servindo ao Senhor.
Meus irmãos, eu me converti com 17 anos e logo depois de convertido eu via Deus já me chamando para a obra dele. E ao longo desses anos de vida que o Senhor tem me dado, nesses 31 anos de vida, né? Me converti lá pelo ano de 95. Então, nesse tempo de caminhada, olha só, já tenho 30 anos de serviço. E pelo jeito, aí, se Deus me der mais anos de vida, eu espero envelhecer ao lado da minha prenda. Nós já combinamos, né? Pedindo a Deus, Senhor, quando o Senhor chamar, leva os dois, de uma vez só, para não ficar sofrendo um com o outro, mas deixa a gente viver até ficar dois velhinhos apaixonados. E trabalhando na obra de Deus. E imagino eu e a minha véia, assim, já com 85. Vamos, minha véia, para a igreja, nós dois lá juntinhos, assim, caminhando. Imagine, se for com 85, nós casamos com 19, eu não sei nem fazer a conta agora, fiquei tão apaixonado olhando para a mulher. Mas imagine, mais de 60 anos servindo ao Senhor. Jovem, Deus está te chamando para a obra dele. Pastor, como é que eu sei que Deus está me chamando? Porque há um versículo na Bíblia dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura, isso é ordem para toda a igreja. E você, meu irmão, você tem condição de fazer isso. Seja você um menino, uma menina, seja você casado ou solteiro, Deus tem chamado toda a sua igreja para a obra missionária, mas especialmente os jovens que terão mais tempo para servir ainda. Mas se você já está na metade da vida, não pense que você não joga desculpa, não. O pastor disse que é só os jovens. Não. Você é jovem de alma também. Pode ser que você sirva só 5 anos mesmo. Simonton serviu 8 anos apenas aqui no nosso país e deu a vida para que hoje nós pudéssemos, aos 167 anos, celebrar a igreja presente em todos os estados da nossa federação e fora do nosso país. Uma igreja pujante, em franco desenvolvimento. Então, queira você ser um instrumento de Deus. Oremos para Deus mandar mais trabalhadores. E quando Deus mandar, vamos agradecer ao Senhor por isso. Terceira coisa que eu queria que você guardasse. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais, para você compreender o propósito maior da sua vida. Pastor, qual é o propósito maior da minha vida? Ele deixa claro ali dos versos 19 a 26. Está bem resumido no verso 21. Leia comigo. Filipenses 1, 21. Como é que diz aí? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o propósito da vida é Cristo. Quer pela vida, quer pela morte, Cristo sendo glorificado em meu viver, eu sendo instrumento da sua vontade, nós fomos feitos para isso. O propósito da sua vida é glorificar a Deus. Peça a Deus que lhe dê esse discernimento. Senhor, abre os meus olhos espirituais para eu enxergar o propósito maior da vida. E o propósito maior da vida é Cristo. Paulo diz assim, como o propósito maior da vida é Cristo, se eu morrer, alcancei meu propósito. É incomparavelmente melhor. Porque se eu morrer hoje, eu vou para a glória do céu. Inclusive, eu queria perguntar, quem está querendo ir para a glória do céu? Hoje. Se eu perguntasse, quem quer ir para o céu? Aí eu acho que todo mundo levanta a mão. Hoje. Espera aí, pastor, deixa eu terminar minha faculdade. Deixa o menino nascer. Deixa eu casar meu filho. Deixa eu passar no concurso. Deixa eu... Não sei o que você ia pedir ainda, mas a gente quer, mas a gente às vezes está bem acomodado aqui na terra. Paulo diz, se eu partir e for para a glória, é maravilhoso. Tem uns até que dizem, pastor, eu não vejo a hora de morrer, porque essa vida não presta mais para nada. Aí você vê a pessoa em angústia e depressão, querendo a morte, né? Não era isso. Paulo não estava depressivo aqui também. Paulo está dizendo assim, o propósito da vida é Cristo. Se eu morrer, eu vou me despir desse corpo da corrupção, eu vou me revestir da incorruptibilidade, vou viver na presença do Pai, sem ter que lutar contra a minha natureza pecaminosa, vou viver na glória dos céus, é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa aqui na terra. Mas Paulo diz, mas isso já está certo que eu vou. Meu tempo aqui de peregrinação é pouco. Se eu ficar, o que eu vou fazer? Fazer um botox novo aqui para poder tirar a expressão da testa. O que eu vou fazer se eu tiver que ficar mais um tempo aqui na terra? Ah, vou comprar uma casa na praia, para descer, para BC. Se eu ficar mais tempo aqui na terra, o que você deseja fazer aqui nessa terra? Paulo diz assim, se é para ficar nessa vida,
é para permanecer com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, enquanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Paulo disse, se eu partir, incomparavelmente melhor, mas se eu ficar, eu vou poder ajudar a igreja a expandir. Já estou agora sem saber o que é melhor. Partir é melhor mesmo, mas ficar aqui, eu fico na dúvida, então eu prefiro ficar, porque o outro já é certo. É certo que eu vou viver com o Senhor por toda a eternidade. Eu tenho ainda um tempo aqui, para que eu vou ver? Cristo. Meu irmão, pede a Deus para abrir teus olhos para isso. Para que você viva uma vida centrada em Cristo. E uma vida centrada em Cristo é uma vida útil no reino de Deus. Você pode ser útil no reino de Deus. Paulo disse, para o vosso progresso e gozo na fé, para que pessoas cresçam, para que a igreja expanda, para que o reino de Deus avance mais. Eu quero ser um instrumento de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Minha vida está centrada a Cristo. Quanto a viver, é Cristo. Se morrer, é lucro. Mas enquanto eu não morro, eu quero viver e me gastar por Ele. Ó, já tocou aí, né? Quarto e último lugar. Ore a Deus para Ele abrir teus olhos espirituais, para você enxergar a importância da unidade do povo de Deus. Paulo então diz, irmãos, eu estou preso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vocês. O que Paulo queria ouvir da igreja de Filipos? É como se a gente estivesse dizendo, gente, eu queria só ouvir, depois da conferência, uma coisa. O que Paulo queria ouvir dos crentes da igreja? Como é que diz aí na sua Bíblia? Que estáis firmes, em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Precisamos ter olhos espirituais para nos unir. O povo de Deus unido tem uma força maior. Dentro do quartel, quando um soldado passa, ninguém presta atenção. Agora, quando ele passa em tropa, todo mundo vê. Porque passa aquele grupo unido, marchando. Parece aqueles cavalos manga larga, os pezão no chão, e as pessoas ficam ali paradas. É até obrigatório para o militar ficar parado esperando a tropa passar. Porque eles estão unidos. Sozinho, ninguém percebe. Unido chama atenção. Sozinho, nossa igreja não vai conseguir muito. Unidos, nós vamos muito mais longe. A palavra que o apóstolo Paulo usava, e que nós usamos até hoje é parceria. Igrejas parceiras, se unindo, ao invés de se dividindo. Quando o grupo está dividido, meus irmãos, quando há brigas internas, a primeira veia que seca é a veia missionária. Quando o povo está unido, vivendo em paz, eles têm vontade de trazer outras pessoas, eles querem convidar os vizinhos para vir na igreja. Agora, quando está na briga, já sabe, o pastor já vai dar indireta para alguém. Aí o outro já fala, eu não vou levar para a igreja para ficar olhando a cara daquele irmão. E aí começa a ter aquelas arreliazinhas, aquelas briguinhas. Aí quando você vê, daqui a pouco as pessoas não pensam mais na obra missionária, não estão preocupadas mais com evangelizar ninguém, já não têm seus olhos voltados para os campos que branquejam para a ceifa, porque eles só conseguem enxergar o defeito do outro. Pastor, a propósito, eu vi uma teia de aranha ali, viu? Rapaz, se você conseguir enxergar a teia de aranha naquela mesa, você está muito desocupado. Porque quando a gente está ocupado, nós não temos condição de enxergar os pequenos problemas, os pequenos defeitos. A gente só consegue enxergar as coisas maiores. E as outras coisas, pormenores, aí deixa para lá. Isso é coisa pequena. Eu não tenho energia para todas as batalhas. Tenho que concentrar minha energia na coisa que é mais importante. E eu vou ficar gastando minha energia agora com brigas? Paulo está dando já uma dica aqui, porque ele vai chamar a atenção lá na frente. Duas irmãzinhas da SAF. As irmãs lá não era de Guarapuava, não. Era lá de Filipos mesmo. Irmã Cíntia, não, Sintique e Evódia. Paulo chama a atenção delas na carta, publicamente. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor, irmãzinhas. Vamos parar, eram duas líderes da igreja. Uma dizia numa direção, eu não concordo. Se é assim, não precisa isso. Mas era assim, era coisa do coração. Eram duas irmãs, Paulo diz, o nome delas está escrito no livro da vida.
mas as irmãzinhas não se bicavam. Essas irmãzinhas não podiam, uma dirigir para um lado, outra para o outro, do que ficar ali. Onde tem muito cacique, começa a ter briga. Então vamos ir para outra tribo. Ou vamos plantar uma tribo nova. De vez em quando aparece alguém assim, que está vivendo. Até falar para os pastores que estão aqui, viu? Todos, viu? Não é só o pastor ali, ó. O conselho vai ficar bravo comigo, né? Pastor Eide, pastor Ramon. Eu sei que tem outros mais. Conheci o Lucas. E tem outro, estou vendo o pastor Jairo ali também. Tem mais ali, né? Opa, tem mais pastor ali, ó. Então, assim, ó, passa Santa Catarina, vamos para o Rio Grande, Chico, porque lá não tem, não. Vocês lá vão ser rei, porque quem tem um olho só em terra de, como é que é? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então vamos plantar a igreja lá no Rio Grande. Estamos precisando de gente para trabalhar. Aí, às vezes, eu vejo alguns lugares, assim, o povo marcando passo, um concorrendo com o outro, querendo o lugar do outro, puxando o tapete do outro. E lá nós estamos trabalhando e dizendo, esse ano vê se tu assume um negócio aí, porque eu já estou com coisa demais. E o outro, não, esse ano eu já estou com 3, 4 coisas para assumir. E aí a gente distribui um presbitério pequenininho. Inclusive, isso aqui foi uma das falas do pastor Sérgio que eu vi aqui. Olha, lá em Guarapuava aconteceu isso. E eu falei, ótimo, nosso presbitério ainda que pequeno, mas todo mundo vai fazer parte da diretoria logo. Tem um presbitério logo de 4, 5 igrejas, quase todo mundo vai para a mesa. Todo mundo, ninguém fica na moita. Porque quando fica um monte, 20 igrejas, aí elege 6 para trabalhar e os outros 14. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Ergue os olhos, veja os campos, tem mais lugar para trabalhar. E às vezes a gente está aqui assim, ó, marcando passo, criando confusão com o outro. Quando a gente não precisa esperar uma briga, uma divisão para isso acontecer. A gente já cria ela. Só que a gente chama de desmembramento. Já parou para pensar? Pegar assim uns viventes e falar, ó, vamos transplantar uns crentes aqui da igreja? Vocês não gostariam de ir? E aí um grupo vai e planta uma nova igreja. E daqui a pouco aqueles que estavam meio assim, é vó de Sintique, estou com a saudade da dona Sintique. Vamos lá fazer um intercâmbio? Então eles querem se ver de novo. Paulo está dizendo, eu quero só ouvir uma coisa de vocês. Que vocês estão firmes, com um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, gastando energia pela evangelização e não criando confusão, brigas internas. Abra os olhos espirituais, irmãos. Jesus Cristo mesmo disse que eles sejam um, como eu sou em ti, que o mundo vê, para que o mundo veja e creia. Quando o mundo vê a unidade do povo de Deus, eles ficam, que povo mais unido. Como é que eles conseguem ser tão unidos? Eles são tão diferentes. É por causa de Cristo que está no meio deles. Quando a igreja vive unida, isso é uma forte pregação do Evangelho. Quando o povo está dividido um para cada lado, isso vai trazendo só um mau testemunho muitas vezes para a igreja. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Deus, abre meus olhos para eu enxergar as oportunidades, enxergar os novos trabalhadores, enxergar o propósito maior da vida, Cristo, enxergar a importância de vivermos unidos como irmãos. Eu gostaria de finalizar citando para vocês algo muito marcante que nos aconteceu no Rio Grande do Sul nessa época. Porque o que eu vi em tempos de angústia e sofrimento, além das oportunidades que Deus nos deu para falar para muitas pessoas, eu vi pessoas de igrejas que a gente nunca imaginava que está perto de nós. Porque a crise também revela a verdade sobre as pessoas. Alguns que a gente achava que era ponta firme não apareceram. E quem você menos imaginava surgiu. Colou junto conosco, dizendo, pastor, nós estamos saindo aqui. Começou a vir gente de tudo quanto era lugar. Começamos a receber gente na igreja e vindo para trabalhar. O que tem para a gente fazer aí? Nós temos que lavar as casas. Lavar não é com sabão, não, é com rodo de ferro, para tirar lama de dentro das casas. E veio gente. O primeiro grupo que veio era um grupo de gente que trabalhava na roça mesmo, assim, acostumado a lavar chiqueiro, a lavar aquelas coisas. E esse pessoal deu ritmo para nós, os Nutella, que vinham lavar depois, né? E eles vieram, instruíram a gente, eles limpavam rápido as coisas, pronto, aprendemos. Primeiro vamos botar aquelas roupas toda própria para poder
fazer o serviço, e aí comecei a ver, rapaz, daqui a pouco veio uma igreja lá de Minas Gerais dizendo, nós vamos passar aí 15 dias. E aí esse pessoal vem e evangelizava e servia, o que a gente pode ser útil? Aí quando esses foram embora, veio outro grupo de outro estado, eu falei, meu Pai do céu, como é bom ver a igreja se unindo. Quando o povo de Deus se une, aí você olha assim, o impacto que isso causa. Agora, quando cada um para um lado diferente, a gente não consegue, a nossa força fica pequena. Que Deus nos dê graça, abra nossos olhos espirituais, para a gente enxergar a realidade da missão e perceber que o campo já está branco para a ceifa e Deus chama cada um de nós para a sua seara santa. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça para o seu serviço. Amém.